A Virgem Maria revela, cronograma da intervenção divina para devolver o mundo a Deus. O plano de Deus para transformar o mundo contado passo a passo pela Virgem Maria. Se observarmos detalhadamente as aparições da Virgem Maria, podemos ver uma linha cronológica dos acontecimentos que virão ao mundo, porque Deus não quer que vivamos na incompreensão do seu plano, como automatos que dormem e rezam, como alguns supõem. Ele quer que usemos a razão, quer que compreendamos este processo em que estamos imersos e que participemos. E é por isso que ele nos repetiu inúmeras vezes, de várias maneiras, qual é o itinerário. Mas muitas vezes a informação ainda não chega aos despertos. Aqui falaremos de uma aparição muito pouco conhecida, no País Basco, antes da Guerra Civil Espanhola, onde Nossa Senhora explicou a uma das videntes a linha cronológica da intervenção do céu, para que o mundo voltasse à fé e deixasse vivemos num tempo de paz duradoura. Não estamos sozinhos na peregrinação pela terra. Temos um guia do que acontecerá através das aparições, se decidirmos discerni-las, mantê-las presentes na nossa memória, para que nos ajudem a interpretar os acontecimentos que estão acontecendo, em vez de julgá-los ou considerá-los como um oráculo. Obviamente é claro que existem falsas aparições, mas a maioria transmite pelo menos parte da mensagem do céu, embora misturada com elementos humanos e tentações do maligno. O céu nos diz repetidamente o que acontecerá ao mundo no curto e no longo prazo. E isso aconteceu com as aparições quase desconhecidas de Esquioga no País Basco entre 1931 e 1933, que foram duramente reprimidos. Suas profecias sobre o futuro não foram bem interpretadas, porque muitos católicos aceitaram a ideia protestante de que estamos na tribulação no final da história, onde o último grande anticristo aparecerá e testemunharemos a segunda vinda de Jesus Cristo, que governará fisicamente até o final da história. O que é impossível, porque Jesus Cristo em glória não pode viver num lugar onde há pecado. As profecias mais importantes indicam que estamos no fim dos tempos, não no fim da história. O fim dos tempos é um período em que Deus purificará o mundo, os ímpios serão punidos e o maligno será preso pelos simbólicos 1000 anos de que fala a Bíblia. Então a fé retornará ao mundo, Jesus Cristo governará espiritualmente e a terra dará os seus melhores frutos. E só depois deste longo período a fé declinará, aparecerá o anticristo final e mais destrutivo, acontecerá a segunda vinda de Jesus Cristo, derrotá-lo-á, fará o juízo final e encerrará a história. E entre os vários videntes de Esquioga, houve um que recebeu o maior número de mensagens, a quem foi comunicado este itinerário de acontecimentos de longa duração. No dia 30 de junho de 1931, os filhos Antônia e Andrés Bereciartua revelaram que a Virgem lhes havia aparecido. Em muito pouco tempo, a notícia se espalhou a tal ponto que se estima que o campo onde ocorreram as aparições teve 1 milhão de visitantes em 1931. A Virgem apareceu como Mater Dolorosa, com uma espada numa mão e o rosário na outra. As aparições sofreram perseguições implacáveis por parte das autoridades eclesiásticas e civis, a tal ponto que Dom Mateu Múgica proibiu a menina Benita Aguirre, de 13 anos, de receber os sacramentos. Proibiu-a de que a Virgem lhe aparecesse e ameaçou os pais com a excomunhão se a menina tivesse visões em sua casa. Como a sua primeira manifestação ocorreu 2 meses após a implantação da República, as aparições adquiriram um marcado caráter político, e foram consideradas parte da reação da direita contra o triunfo republicano. Mas entre os videntes houve diversas vocações religiosas, visões, êxtases, feridas externas, curas. E algumas profecias cumpriram-se a curto prazo e outras ainda não se concretizaram, como as de Benita Aguirre. E infortúnios também aconteceram aos inimigos das aparições. As profecias que se cumpriram foram as da Guerra Sangrenta na Espanha, que ocorreu entre 1936 e 1939.
também a profecia de uma grande perseguição aos católicos. Estima-se que cerca de 5.000 sacerdotes e 3.000 religiosos e religiosas foram martirizados pela guerra. Percebeu-se também que a causa da perseguição seria o comunismo e que duraria pouco tempo. E outra profecia foi a de uma grande guerra na Europa, a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. Mas a guerra na Espanha e o comunismo de que falávamos não parariam aí, porque Nossa Senhora disse a Benita Aguirre que então o comunismo voltaria, e haveria outra etapa de perseguição aos cristãos, pragas e fome. Isto é muito semelhante ao que foi dito às meninas de Garabandal, que o comunismo voltaria e que haveria uma grande guerra na Europa, e que no meio da guerra viria o aviso que ela lhes profetizou. Segundo as mensagens a Benita Aguirre, serão sinais precursores da guerra, da tibieza religiosa e da corrupção dos costumes, do vício considerado virtude e da virtude considerada vício, dos crentes considerados loucos e dos incrédulos considerados iluminados. A Santíssima Virgem disse a Benita Aguirre em 1932, faça muita oração, penitência e sacrifícios. Se você não fizer isso, punições terríveis virão e 1/3 da humanidade morrerá. A punição viria das mãos do comunismo. O que termina com o que foi dito em Fátima, que considera a Rússia como regulador da punição para o mundo. Ela também disse a ela: durante o castigo serão 5 dias de comunismo e em 3 dias cairá fogo e não haverá amanhecer. Durante estes 3 dias ninguém sai de casa, porque os homens confusos começarão a matar-se uns aos outros. Estes 3 dias são como a profecia dos 3 dias de trevas, que acontecerão no final do castigo e darão lugar ao triunfo do Imaculado Coração de Maria. Mas enquanto o mundo ainda estiver no deserto, Deus dará a conhecer o grande monarca. E então Cristo governará o mundo espiritualmente através do grande monarca. O grande monarca foi mau em sua juventude, mas agora fará muito bem, e ele terá que reinar com humilhações e sacrifícios. Dominará o mundo inteiro, que será forçado a obedecer e adorar o verdadeiro Deus. E haverá apenas uma ordem chamada crucífera, que salvará o mundo inteiro, pregando a verdadeira fé e conquistando as almas. O chefe dos crucíferos será um homem muito santo, que após o seu apostolado morrerá crucificado às portas de Belém, num tempo em que todos falarão a mesma língua. Os primeiros a pertencer à ordem dos crucíferos serão os da cidade de Sevilha, onde abundam a iniquidade, os vícios e os pecados. Enquanto Jesus reinar espiritualmente, os bons terão paz e os ímpios terão que sofrer muito. E Jesus lhe disse: depois deste reinado, os maus voltarão a ganhar força e então será quando o anticristo vier perturbar a paz dos bons, que teremos que fugir para os desertos para servir a Deus. E depois desta perseguição o julgamento virá muito em breve. Ele está se referindo ao juízo final, que envolve a segunda vinda na carne de Jesus Cristo à terra.